A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher. Aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. Eu acredito que homem e mulher tem que ter o mesmo espaço na sociedade. E eu busco essa igualdade. Como eu disse que a minha definição é igualdade, é isso que eu estou procurando. Eu quero ter o meu espaço também, da mesma forma, eu quero ter os mesmos direitos. Até a forma de você esconder o seu eu, tipo assim, é você ser a santa em casa e a meretriz na rua. Seria quebra de um dogma, então, quase, né? Sim, sim. A quebra de uma... É para quebrar a tradição machista e de opressão que tem dentro da sociedade. Desde sempre, pelo menos na sociedade brasileira, vamos colocar o exemplo da nossa, a mulher é oprimida, a mulher é objeto, e não tem que ser assim. É por isso que hoje a luta feminista ganha maior espaço, está sendo mais evidenciada e está com tantos adeptos. A mulher cansou de ser o objeto, sendo que ela pode ser ela mesma. Ela pode ser dona do seu destino e das suas vontades. Porque as religiões, por exemplo, às vezes a gente atribui uma responsabilidade muito grande às religiões, no sentido de que as religiões, elas são machistas, as religiões, elas são culpadas pelo machismo. Na verdade, eu acredito que as religiões, elas refletem a sociedade, né? E refletindo a sociedade, sendo as sociedades machistas, as religiões, elas legitimam esse lugar de machismo. Então, não é necessariamente responsabilidade de uma religião ou de outra ser unicamente, né, vamos pensar assim, responsável pelo machismo. Mas as religiões, elas reforçam e elas, vamos pensar assim, muitas vezes elas ensinam esse machismo. Quando a gente imagina, por exemplo, uma frase do tipo: as mulheres têm que ser submissas aos homens, os homens são a cabeça da relação. Isso tudo são frases que, para nós, elas têm que ser questionadas. Por que eu me declaro feminista? Porque eu tô na luta, né? Por um mundo sem machismo e sem racismo. Melhor, que quem é de esquerda fica sonhando com esse mundo, né, cara? Então a gente fica nessa onda de ter um mundo melhor, mais justo, né? Eu acho que por se tratar de um movimento social, trata-se então de uma luta do movimento social, então é de um coletivo, são de mulheres, então não é o indivíduo. Mas lógico que o movimento social passa pela emancipação própria. Eu não consigo, por exemplo, lutar pela causa feminista sem acreditar que eu posso ser emancipada. Só que para isso eu preciso que todas as mulheres sejam. Eu não consigo sozinha me emancipar. Eu preciso que as outras mulheres também atuem nesse rumo, nesse caminho. Da Feliz Dia das Mulheres para a mãe dele, e no final da tarde, no panelaço, deixando a presidente da República de classifica, né, com palavras embaixo do canal. Então, eu acho que ainda está distante, que é uma luta que ainda vai demorar muito para ser realmente mais que efetiva, ela se concretizar, esse resultado se concretizar efetivamente não só nos direitos iguais no trabalho, mas também na própria relação, no próprio respeito que o homem tem com a mulher, que a mulher tem com si mesma, assim, ela ter noção do seu espaço na sociedade. Então eu acho que realmente vai demorar, mas não acredito que seja uma utopia. A presença da mulher nos espaços públicos, que é disso que a gente fala quando a gente está falando em empoderamento, né? Nós não estamos falando de empoderamento da vassoura, do rodo, né? Nós estamos falando de empoderamento no espaço público. Significa o respeito às mulheres na sua capacidade de contribuir com o avanço da sociedade. Então, a presença nossa nos espaços públicos, tanto nos espaços profissionais, como profissional, como trabalhadora, como nos espaços políticos, tem significado avanços no sentido da construção daquilo que é humano, né? Nós levamos para o espaço público preocupações que provenientes da nossa vivência no espaço privado, e com isso contribuímos para a humanização de homens e mulheres nesse espaço público. Esse é um dos fatores
que nós precisamos ir discutindo com o conjunto da sociedade sobre essa importância. Outro fator que é importante resgatar no empoderamento das mulheres é que é o reconhecimento da capacidade enquanto ser humano, porque nós batemos de frente contra o preconceito que diz que não somos capazes de intervir no espaço público, e aí resgatamos a nossa identidade enquanto ser humano, não enquanto mulher ou homem com características diferenciadas, respeitadas, mas particularmente enquanto ser humano que procura se realizar numa determinada sociedade com potencialidades, tanto para o espaço público quanto para o espaço privado. É uma luta dupla, porque a mulher negra, além dela ter que lutar contra a sociedade por ser mulher, ela tem que lutar por ser negra. Ela sofre 2 tipos de preconceito, dentre outros milhões, e quando ela está dentro do feminismo negro, acho que por isso se abriu esse galho dentro do feminismo, para o feminismo negro, porque para uma mulher branca lutar por seus direitos, ainda assim é mais fácil do que para uma mulher negra. Com certeza. Um mundo de igualdade contra toda opressão. Então, nós nos organizamos enquanto mulheres para que a cada momento histórico, em cada conjuntura, a gente consiga enxergar os melhores caminhos para garantir a emancipação. Uma emancipação que se soma e que deve se somar a uma perspectiva de emancipação da sociedade e, portanto, de homens e mulheres, para que a gente tenha uma sociedade emancipada. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última sair. Disfarça e segue em frente todo dia. Aos homens. Se pressupõe que as feministas têm ódio aos homens. E, portanto, não quer saber de homem, essas mulheres que não gostam de homem, então eles se sentem muito ofendidos e ficam tentando achar jeitos de nos atacar. E aí eles acham, claro, os jeitos mais baixos possíveis, né? Que baixos são esses? Baixos, assim, subterrâneos, né? Que jeitos mais baixos são esses? Jeitos de atacar a nossa moral, por exemplo, né? Chamando as mulheres de galinha, piranha. Na verdade, essa ideia, ela vem de uma noção de que nós vamos ser muito afetadas por essas agressões verbais que depõem contra a nossa moral. Do patriarcado, com os slogans e as indicativas de que nós temos um determinado espaço, uma determinada tarefa, nós temos arrebentado com essas normas estabelecidas. Da submissão que foi imposta, né, socialmente. A mulher tem que ser submissa. Calma aí, não é mais assim. A própria história existe isso, não é? Foi votar no Brasil na década de 30, né, que foi poder ter o direito político de votar e sei lá, escolher um representante, sabe? Então por aí você já vê a sociedade brasileira, tão arcaica que ela é, né? O feminismo reflete de temas assim que não tem espaço na sociedade. Por exemplo, pautas progressistas, como aborto, como o próprio feminismo, como a legalização da maconha, são coisas assim que passam longe, sabe, da esfera pública de discussão mesmo. Eu acredito que sim, eu acho que parte do individual para o coletivo, né? Então você precisa ter uma conscientização própria para partir para o coletivo. E eu acredito que quanto mais pessoas nessa causa, e acredito também que através da conscientização, do boca a boca, a gente consegue trazer mais pessoas para essa causa. E quanto mais pessoas, mais conscientização, maior vai ser a nossa vitória. Por que é importante no caso do Olga? Por que é importante ter... A minha mãe até perguntou isso pra mim. Por quê? Mas pra que você vai entrar no grupo feminista?
porque eu vou saber estudar mais sobre o feminismo. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem muito machismo encrostado nos nossos preceitos, no nosso dia a dia. Então, eu acho que o estudo e esse movimento, como eu estou participando do Olga agora, vai ser importante para esse crescimento, para um maior esclarecimento para mim e para eu poder esclarecer para as outras pessoas também, para poder fazer essa conscientização. Eu acho que porque foi imposto que o homem precisa ser aliviado. O homem está estressado, ele precisa transar, a mulher não. E para ele transar, a mulher tem que estar ao seu dispor para o seu alívio. A todo tempo foi impregnado isso na sociedade. A esposa tem que estar disposta para o homem aliviar. Coitado daquele homem trabalhador que sustenta a casa, trabalha o dia inteiro. Será que ele não tem um momento com aquela esposa? Sabe, eu casei nova, com 15 anos, então, assim, fui toda preparada para casar, tive filho cedo, hoje eu tenho 31 anos, mas eu só fui descobrir o que era um orgasmo de verdade, daqueles assim, um tempo, porque eu me adaptei, eu fingia direto, meu marido não deixava, ele falava que mulher não podia ter orgasmo, ele era tipo super hiper machista mesmo, daqueles assim que eu saía junto, estava na galera ali, na família dele, eu não podia conversar, eu não podia falar, eu não tinha voz. Eu acho que é por isso que hoje eu tenho a cabeça que eu penso diferente. Eu tenho minha filha tem 13 anos, tenho um de 15 também, sou mãe de adolescentes, e eu quero que meus filhos vejam o mundo de uma forma diferente da que eu via. E eu comentava isso com minha mãe falava assim, não filha, mas assim, casamento é assim mesmo, porque eu via que minha mãe também era submissa. Se eu quisesse apanhar, podia me bater. A ação da mulher na política é super relevante. Eu cobri a Constituinte como jornalista de 88, a Constituinte de 88. Nós tínhamos uma bancada só de 8 mulheres na Constituinte. 8 mulheres. Era chamada Bancada do Batom. Hoje está bem maior, eu não me lembro, não tenho detalhes do número, acho que são 56, 58 mulheres, Câmara e Senado. Mas ainda é muito pequena, considerando que nós somos maioria da população brasileira, mais de 50% já. Então nós temos que ter também uma representação maior. Alguns partidos de oposição, eles já estabeleceram como norma interna a obrigatoriedade de no mínimo 30% de candidatas mulheres. E as mulheres, elas têm participado muito já das campanhas, das atividades, à frente das atividades, mas ela não tem despertado muito ainda para ser candidatas. Nós temos poucas candidatas mulheres e a tendência é ir crescendo mesmo mais, e a gente precisa mesmo de mais mulheres na política. Mas não precisa também a gente pensar que a mulher, não sendo uma vereadora, uma senadora, uma deputada, não está fazendo política. Eu, por exemplo, nunca fui candidata à política, nada, mas eu nunca parei de fazer política. Eu acho que política não é só quem é candidato, quem é deputado, quem tem um cargo eletivo. Política a gente faz no sindicato da gente, política a gente faz na associação de moradores, política a gente faz no dia a dia da vida de todo cidadão. E é isso que a mulher brasileira precisa aprender a fazer mais, para garantir seus direitos, para garantir seu respeito. Porque, por exemplo, na profissão de jornalistas, nós já somos maioria até nas redações. No entanto, é uma das categorias hoje com mais baixo salário. A gente hoje é uma categoria de baixos salários. Será que não é o retrato de que a maioria é mulher? Igual dos professores, por exemplo, que também a maioria é mulher, e é uma das profissões também que é mais mal remunerada? E será que na mulher, única profissão da mulher que ela é mais remunerada que o homem, é quando ela é modelo. Por quê? Porque explora o corpo dela. Então, essa é a luta nossa. E isso tem a ver uma luta com a outra, então. A gente não dissocia. É tudo junto. Quando você está lutando pela independência da mulher, você está fazendo política. Você está dentro do seu sindicato, lutando por melhores salários, por melhor qualidade de trabalho, você está fazendo política. E a gente está precisando muito hoje despertar a consciência das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras, para a importância da organização social. Quando a gente vive num Estado democrático, a organização social é importante. Então nós temos que ter mulheres dentro. É preciso considerar que igualdade não significa, a palavra igualdade não encerra em si justiça.
Então, é preciso ter igualdade, considerando as diferenças e, ao mesmo tempo, a identidade de cada gênero, digamos assim. Então, isso daí, acho que eu quero, por exemplo, que nós cheguemos a 50% ou 52% na política. Hoje nós temos uma presidenta da República, mas nós temos menos de 10% de mulheres no parlamento brasileiro. Isso significa o quê? Significa que a lei permite que as mulheres vão, mas há impedimentos óbvios, obstáculos óbvios, que as mulheres não estejam ali de acordo com o que o IBGE diz, que é de 52%. As mulheres são 51% da população e hoje chegam a 10% no Congresso Nacional, ou seja, há uma discrepância muito grande. E se a política se propõe a ser representativa, tem algo errado aí nesse cenário. Então é fundamental que as mulheres busquem mais espaço dentro da política. Não é um fato apenas assim, simbólico de representação, mas que busque também políticas públicas específicas para as mulheres. A gente ocupando os espaços de poder, a gente consegue trilhar e construir novas alternativas. Saber mesmo como as mulheres vão reagir numa situação de mulher, de maioria dentro do parlamento. Nós temos que ter reforma política, porque desse modo como se encontra, as mulheres não têm como ir. Porque as mulheres, embora estejam em todos os partidos políticos, às vezes são até maioria das filiadas, entre filiados e filiadas, mas quando você vai disputar na sociedade um cargo público, você precisa de apoio do seu partido, precisa de dinheiro. E do jeito que está, realmente não funciona, porque precisa de uma quantia de dinheiro que a mulher não vai atrás. Certo? A mulher não vai atrás dessa dinheirama toda necessária hoje. São poucas as mulheres que já têm um apoio partidário. Mas a gente não pode contar com exceção, a gente tem que contar como regra. Feminismo, para mim, é igualdade. Feminismo em uma palavra, né? A liberdade. Igualdade. Empoderamento. Não é. Igualdade. Uma palavra. Emancipação. Libertária. Da gente se organizar na vida, da gente lutar para nós e para os outros. Porque eu quero ser feliz. Então, assim, não reclamo muito quando um espaço não dá certo, porque eu fui até aquele espaço procurando me realizar. Se não deu certo, problema meu, problema daquele espaço, vamos a outro, né? Vamos travar a luta para que a gente seja feliz. É isso que me estimula, é a minha busca da felicidade e da construção de uma sociedade de igualdade, que me machuca muito a desigualdade, a opressão, a violência de gênero. Eu acho que isso é o que me impulsiona. Maria, Maria, o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.